Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas novidades hoje, cara. O Vasco fazendo proposta aí para contratar jogadores. O atacante Wesley do Palmeiras está por detalhes para fechar com o nosso clube. Vamos falar desse assunto. Vamos falar também aqui da proposta que o Vasco deverá fazer hoje pelo meia uruguaio Davi Terans do Atlético Paranaense. Vamos falar também aqui da situação do goleiro Kehler. O Internacional está analisando uma proposta que o Vasco fez ontem ao jogador. Também vamos falar aqui da Nike. Será que existe a possibilidade da marca norte-americana ser a nova fornecedora esportiva do Vasco? Vamos falar bastante desse assunto, vamos falar muito do mercado da bola do Vasco. O vídeo está imperdível hoje. Fique até o final para você não perder nada, mas já vai deixando aquele likezão aí para fortalecer demais. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado aí a nossos inscritos. Todo dia entrando inscrito novo, toda hora aqui entrando novos torcedores do Vasco no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos em busca desses 180 mil inscritos. Falta muito pouquinho, hein, cara? Dá essa moral aí para ajudar demais. Ativa também o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as atualizações, notícias e novidades do nosso Vascão. Todos os vídeos postados aqui no nosso canal e receber tudo, hein, cara? Também tem aquele baita recado aí pra você, amigo. Você mesmo que tá afim de mudar a sua vida a partir de agora, cara. Começar aí a trabalhar no conforto da sua casa e somente com a internet, cara. Você pode mudar a sua vida a partir de hoje, começando aí a fazer uma boa renda extra, começando aí a mudar a sua história financeiramente. Vou deixar aí uma baita dica aqui na descrição do vídeo, primeiro link aqui na descrição. Também vou deixar nos comentários fixado, confere lá. Muitas pessoas estão mudando suas vidas graças à internet. Você também pode mudar. Eu mudei a minha vida e com certeza qualquer pessoa pode conseguir isso, hein, cara? Confere lá uma baita dica. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos para as notícias do Vasco, né, cara? O Vascão aí a todo vapor no mercado da bola, né, cara? Querendo contratar vários jogadores. Mas antes da gente falar do mercado da bola, vamos falar aí da situação do patrocinador esportivo do Vasco, né? O patrocinador aí que é a Capa atualmente, né? O Vasco que tem um contrato com a Capa vigente até 2024, só que o contrato, ele é muito ruim, cara. Ele é patético, o contrato feito pelo Alexandre Campelo juntamente com a marca italiana. Apesar da Capa fazer uniformes belíssimos para o Vasco, né? Principalmente as camisas 3, né? Cara, essa camisa 3 esse ano é sensacional. Em termos de beleza, a Capa não deixa a desejar, mas no bolso do Vasco, o Vasco não tá praticamente recebendo nada, cara. O Vasco recebe por temporada um pouco mais de 600 mil reais, além de uma pequena porcentagem nas vendas dos uniformes, cara. É um valor muito abaixo do que é merecedor o nosso clube, né, cara? E começaram aí a ter várias especulações, né? Uma possível troca de fornecedor esportivo, a gente já falou disso aqui várias vezes no nosso canal. Poderia vir outras marcas pro Vasco, a Castor seria a marca que poderia estar mais forte para assumir o Vasco, e também teve as especulações da Nike, né, que é o grande sonho de todos nós vascaínos, ou da grande maioria dos vascaínos. Na minha opinião, é a única marca que eu desejo ver no Vasco atualmente, que é a Nike, cara. A Adidas já tá muito identificado com a mulambada, eu acho que não tem a mínima chance também deles saírem lá do Flamengo e vir pro Vasco, já que eles têm contrato de exclusividade com os mulambos. O que sobra pro Vasco, cara, é a Nike, cara. Simplesmente a maior empresa esportiva do mundo, na minha opinião. Só que hoje surgiram informações a respeito dessa possível parceria, né, entre o Vasco e a Nike. O jornalista Jorge Nicola teria entrado em contato com pessoas aí ligadas a 777 Partners e eles desmentiram. Não existe a mínima possibilidade do Vasco ser patrocinado pela Nike hoje. Além do mais, o Vasco entende que não é o momento da troca de material esportivo, já que eles estão preocupados na montagem do elenco para 2023. Esse será um caso que será analisado mais para frente, né? No decorrer da temporada, muito possivelmente, talvez no final de 2023, o Vasco troque aí esse fornecedor esportivo. E claro, obviamente, se aparecer um contrato aí muito vantajoso para o Vasco, outra marca querendo patrocinar o Vasco e pagar a multa de 6 milhões de reais, que hoje é o que o Vasco tem que pagar, caso rescinde o contrato com a Capa, pode ser que o Vasco troque o seu material antes do previsto, né? Como eu disse, o contrato com a Capa vai até 2024, um contrato fraquíssimo, péssimo contrato assinado pelo Alexandre Campelo, que contempla somente a Capa, né? Não contempla em nada o Vasco. A única coisa que é boa para o torcedor é os uniformes, que são coisas maravilhosas, né? O Capa voltou a fazer camisa de manga longa, essas camisas 3, e com certeza foi um show de vendas aí, agora nesse final de ano, principalmente após o Vasco também voltar à elite do futebol. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa possível troca que o Vasco pode fazer de material esportivo, se você acredita que o Vasco tem que preocupar com isso ou se você acha que é assunto para outro momento.
Bom, pessoal, o que o Vasco não pode esperar é para contratar jogadores, né? O Vasco precisa ir logo ao mercado para fechar logo as contratações. Já está com o Júnior Urso fechado, ele é o primeiro reforço aí do Vasco, apesar de não ter sido oficializado ainda pelo clube. Ele está terminando as suas férias lá nos Estados Unidos para vir para o Brasil assinar contrato e ser jogador do Vasco. Já está tudo certo entre o jogador e o Vasco. Ele, inclusive, rescindiu seu contrato com o Orlando City, clube dos Estados Unidos. Gostaria que ele permanecesse por mais tempo, só que ele optou em jogar no Vasco, né? E isso foi muito importante, foi um fator determinante na contratação desse jogador, que será nosso atleta na próxima temporada. Quem está a um passo também de fechar com o Vasco é o Pedro Raul, né? O Vasco aguarda essa semana a definição do atacante. Algumas informações confirmam que ele está indo para o Rio de Janeiro para analisar aí com seus empresários as suas propostas, qual o melhor cenário, qual o melhor time para ele ir jogar. E hoje o Vasco seria o topo da lista aí, seria o primeiro time à frente dos demais para contratar o Pedro Raul. Outros times, como o Cruzeiro, que também demonstraram interesse no atleta, já estão descartados aí, de acordo com algumas informações. Muito possivelmente ele será jogador do Vasco. Quem também pode ser jogador do Vasco, já tem proposta aí e pode dar muito certo, é o atacante Wesley do Palmeiras. O Vasco já fez uma proposta, o jogador está com a proposta em mãos do Vasco, né? A proposta já está na mesa do atleta e está muito perto de acontecer aí o acerto entre o Vasco, o Wesley e o Palmeiras. O projeto do Vasco deve ter sido muito atraente para o jogador, que com certeza pode estar a um passo de ser nosso reforço para a próxima temporada. O Vasco estaria já acertando os últimos detalhes dessa transferência e pode ser que em breve tenhamos novidades aí, grandes novidades, e ser mais um reforço aí contratado, o Wesley, o atacante. Além do Wesley, o Vasco também fez uma proposta ao goleiro Kehler do Internacional. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco teria feito ontem uma proposta ao goleiro do Inter, né, goleiro titular do Internacional. O clube gaúcho pediu 2 dias para analisar a proposta e dar uma resposta ao Vasco. Muito possivelmente amanhã devemos ter uma posição quanto à situação do Kehler, né, o goleiro que já teria demonstrado um certo interesse em continuar no Internacional, mas a gente não sabe o peso que foi a proposta do Vasco, porque o Internacional pediu um tempo para analisar. Se eles vão analisar, é porque a proposta deve ter sido boa, porque se fosse uma proposta abaixo do que eles esperavam, eles teriam negado logo de cara, né? Isso é inevitável. Eles teriam falado, não, a gente não quer vender o jogador, esse valor Internacional não vai aceitar, mas os caras disseram que vão analisar aí essa proposta e pode ser que tenhamos negócio e o goleiro Kehler seja novo goleiro do Vasco a partir do ano que vem. O Vasco também segue muito interessado aí na contratação do meio atacante Wellington Rato do Atlético Goianiense. Inclusive, o jogador já tem propostas aí de clubes árabes que chegam aí a $1 milhão. Um pouco mais de 5 milhões e 300 mil reais aí. O Vasco, se quiser contratar o jogador, vai ter que cobrir essa proposta, oferecer talvez $1,5 milhão, ou até mesmo, quem sabe, o jogador aceite jogar no Vasco por esse $1 milhão, né? O Atlético Goianiense aceite vender ele por esse valor. Vamos torcer para que dê certo, é um bom jogador, na minha opinião. Seria um baita reforço também para a próxima temporada. De acordo também com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco irá fazer hoje uma proposta de R$25 milhões para o meio atacante uruguaio Davi Terans do Atlético Paranaense. O Vasco que está aí muito interessado nesse jogador. É uma novela que já vem se arrastando desde o primeiro dia que o Vasco voltou para a elite do futebol. Acabou o jogo com o Ituano, o Davi Terans foi o primeiro nome especulado, né, cara? E até hoje o Vasco não conseguiu fechar com esse atleta. Não é uma negociação fácil. Para muitos torcedores pode parecer fácil, porque o Vasco agora tem dinheiro e tal, mas não é bem assim. A multa rescisória do jogador para clubes brasileiros é mais de R$252 milhões, cara. É muita grana. O Vasco vai ter que desembolsar aí um bom dinheiro se quiser comprar o Davi Terans do Atlético Paranaense, entrar num acordo com o clube paranaense e fechar a negociação. A gente não sabe qual a posição do jogador, se ele deseja jogar no Vasco ou continuar no Atlético Paranaense. Ele foi perguntado sobre esse assunto, ele acabou desviando, não respondeu e pode ser que ele esteja aí deixando seu futuro em aberto. E pode ser que o Vasco seja um caminho para o jogador. Jogador muito cobiçado aqui no futebol brasileiro, mostrou uma grande qualidade. Quem assistiu aquele jogo também contra o Botafogo viu o nível técnico do atleta, né, cara? É um jogador muito habilidoso, técnico e com certeza chegaria para ser titular absoluto do Vasco na próxima temporada. Deixa aí nos comentários se te agrada todos esses nomes aí que o Vasco fez proposta, que o Vasco quer contratar, e se você gostaria de ver algum outro jogador no Vasco aí. Muitos reforços deverão chegar, 20 reforços deverão chegar no Vasco. Até o momento o torcedor tá só aguardando o anúncio oficial, né? O Vasco segue analisando, não tá fácil. Mesmo com dinheiro, não tá fácil negociar. Aqui no Brasil a gente sabe que é um mercado bem complicado. Os times pedem um valor muito alto, muito superior do que muitos jogadores valem, né? Mas é assim que é as negociações. E assim que tiver negócio concreto, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada. Tamo junto. Saudação e vai se cair a todos. E é nóis.